Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje eu vou trazer um tema que raramente eu falo, mas eu sei que é a dúvida, que é a dor, que é uma incógnita para muitos de vocês. Então eu quero falar sobre conteúdo. Beleza, Jota? O que eu posso? Quero falar sobre posicionamento. Posicionamento é algo engraçado e eu trouxe para falar hoje porque é algo meio intangível. Às vezes o Danilo chega para mim, por exemplo, e fala: Jota, acho que para eu começar a vender mentoria, eu acho que eu preciso ajustar meu posicionamento. Danilo, o que é posicionamento? Não sei. Então a pessoa fica meio perdida, não sabe exatamente o que falar, quando falar, como aparecer, confunde posicionamento com coisas que não é. Então vou começar a usar um moletom da Gucci, andar de helicóptero e postar foto no capô do carro. Não é isso, não é isso. Então algumas coisas que eu quero alinhar com vocês aqui é sobre o seguinte, eu quero que vocês parem e pensem sobre o que vocês vendem hoje, sobre a autoridade que vocês já são hoje e que muito provavelmente muitos de vocês são melhores, mas muito melhores do que pessoas que estão faturando mais do que vocês. Às vezes são melhores aí tecnicamente, são melhores na entrega, são melhores no resultado, são melhores na experiência real. E mesmo assim tem gente lá com menos resultado, com menos experiência, menos competência, menos bagagem, ganhando mais dinheiro, sendo percebido com mais autoridade, às vezes está até sendo comparado. Às vezes a pessoa tem mais seguidores, mais clientes. A gente vai falar hoje, inclusive a diferença, ter mais seguidores não significa que você vai ter mais clientes. Mais percepção de valor. Agora, por quê? Isso aqui eu quero que vocês anotem. O mercado ele não remunera o mais competente. Beleza? O mercado remunera o mais percebido. Tem gente no Instagram hoje vendendo conhecimento que você aprendeu há 10 anos, na vivência, na prática. Você faz isso todo dia, tem 10 anos. Tem cara faturando centenas de milhares de reais ensinando uma coisa que você executa muito melhor que ele no mundo real. E provavelmente você continua sem saber o que postar, o que aparecer. Já sei, preciso vender mais. Vou contratar um retratista. Ou tá postando sem estratégia, tá brigando por preço, fica tentando convencer cliente. Não, já sei, agora eu vou trocar de carro, porque se eu trocar de carro, uma vez eu falei para um lead, falei, queridão, comprar uma Porsche não conserta teu funil quebrado. Comprar uma Porsche não conserta teu funil quebrado, uma coisa, outra coisa. Então, qual que é o problema? É achar que o jogo é sobre, eu tenho muito conhecimento. Eu falo, o jogo não é necessariamente isso. É a percepção, o posicionamento, a autoridade, a demanda de fato que você consegue gerar. Porque isso é complicado, bicho, porque no digital é complicado. Não, vamos lá, é o jogo, eu tenho que entender como é que joga. No digital, quem parece mais especialista ganha. Essa que é a grande verdade. Quem parece que tem mais expertise ganha. Não interessa se o cara é realmente melhor. E muito provavelmente você já tem resultado, talvez tem método, talvez tem experiência, prova, seja com a tua vida. Não tem mentorados ainda. E está sendo comparado, não está sabendo como se posicionar. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. O que de fato você tem que se preocupar para começar, como você vai ser visto como maior autoridade, o que importa e o que de fato não importa. Porque tem muita coisa importante, tem pouca coisa essencial. E é muito comum que a gente se prenda às muitas coisas importantes e esqueça das poucas coisas essenciais. Então, primeira coisa, eu quero que vocês anotem. Eu ouvi essa frase há alguns anos, não lembro exatamente de quem, mas eu quero que vocês anotem. A melhor arma da persuasão, anotem aí, a melhor arma da persuasão, a melhor arma da persuasão é ser quem você está tentando parecer. A melhor arma da persuasão é ser quem você está tentando parecer. A melhor arma da persuasão é ser quem você está tentando parecer. Às vezes a gente fica tão preocupado em como vai ser percebido, em como... A gente tem que fazer uma análise real sobre nós, uma autoanálise, e falar, beleza, eu tenho esse know-how, eu gero esse resultado, eu sou capaz de gerar esse resultado para mim e para os outros. O digital é uma terra onde geralmente a pessoa aparenta ser mais do que é. Quem aqui já foi para Alphaville? Alguém aqui já foi para Alphaville? Cara, assim, exatamente isso. O cara tende a aparecer mais do que é. Você, o teu alvo tem que ser o quê?
A autoridade, ela vem de 4 coisas. A autoridade, ela vem de 4 coisas. Ser bom. 1. Ser bom. 2. Mostrar que é bom. 3. Parecer bom. E 4. Falar que é bom. Não no sentido de arrogância, mas enfim, daqui a pouco eu explico sobre. Então você precisa ser bom, você precisa mostrar que é bom, você precisa parecer bom, você precisa falar que é bom. Vamos pelo item 1 primeiro. O que é o ser bom? Eu, de fato, preciso ter um conhecimento acima da média sobre determinado tópico, determinado item. Aqui, às vezes, a pessoa se trava. Não, pera, eu preciso primeiro ter escalado o Everest para ensinar as pessoas que estão lá na base, começando a subir a primeira estação. Falando, não, se tiver 1, 2 estações acima, você já pode olhar para trás e estender a mão. Uma forma que eu gosto muito de aterrissar essa pergunta, para deixar mais claro, é o seguinte. O Emílio Bueno, de 1, 2, 10 anos atrás, teria algo para aprender com o Emílio Bueno de hoje? Sim, essa é uma grande métrica. O José Pedro, de 5 anos atrás, teria algo a aprender com o José Pedro de hoje? Então a primeira coisa é ser bom. Não adianta. Eu falo sobre isso quase em toda aula, né? Se você não, você pode cobrar quanto você quiser, desde que seja capaz de gerar 10 vezes mais resultado. Se você não for bom, se você não conseguir gerar resultado real, cara, a gente pode fazer um marketing excelente, lotar tua agenda, tu pode vender, não vai se sustentar. Segundo, mostrar que é bom. Como é que você mostra que é bom? Profundidade de conhecimento. Às vezes alguém te faz uma pergunta nos stories, você responde com densidade. Densidade não é usar a palavra difícil, beleza? A não ser que você venda para pesquisadores, a não ser que você venda para um público extremamente nichado, usar a palavra difícil vai mais te prejudicar do que te ajudar. Por exemplo, para mim, escala high ticket. Para vocês, o escala high ticket significa vender mais e mais caro ou encher a agenda de leads melhores. Eu tenho que me adaptar à linguagem do lead. E é aqui que muita gente se embanana. Entre mostrar que é bom, né? Então, mostrar um domínio, uma capacidade de transformar X em Y, de ser um guia, né? De pegar o Gabriel de Mello, que ele está com uma dor X e eu, como um guia, mostro que eu consigo levar ele até Y. E a gente vem para o terceiro, que é parecer bom. E muita gente se perde aqui criando um personagem, eu acho isso ridículo. Ridículo, desnecessário e insustentável. O parecer bom, eu tenho minha opinião sobre isso, que é o seguinte. Não quer dizer... Peraí. O parecer bom não quer dizer que você vai precisar trocar de carro, postar foto no carro e mostrar a casa que você mora, ou ir morar numa casa que você não poderia para vender. Não é isso. Não é esse o jogo. O parecer bom começa por uma primeira etapa que seria remover ruído. Vamos chamar de remover ruído? Que é o quê? Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui me acompanha há mais de 5 anos? Provavelmente ninguém. Agora, se ao invés de eu estar dando essa aula aqui, o Emílio, que me acompanha há pouco tempo, talvez a gente tenha menos tempo ainda, o pessoal aqui no Instagram, se eu estivesse dando esta aula, beleza? Com uma camiseta estampada, assim, com a camiseta estampada, com os meus braços para fora, aparecendo minhas tatuagens. Eu sou cheio de tatuagem. Cheio exagerei também, tenho só 24. Aparecendo todas as tatuagens do meu braço, usando um relógio Invicta, com uma corrente de ouro dessa largura, o cabelo platinado, 2 brincos na sobrancelha, 2 brincos na orelha, né, um em cada, e uma sobrancelha raspada. Muito provavelmente, a cara do miliciano, do funkeiro. Veja bem, o conteúdo técnico, o resultado que eu já gerei, tudo isso seria o mesmo do que eu tenho agora. Mas eu ia levantar uma barreira, eu ia ter que fazer uma força a mais para vocês confiarem em mim. Eu criei uma barreira de entrada ali que, putz, ele não parece ser bom, ele parece um funkeiro, ele parece um agiota.
Spoiler, eu tentei encontrar para mostrar para vocês e não achei, mas eu não descrevi algo irreal. Por isso que eu perguntei se alguém me seguia. Em 2020, se fosse lá no meu Instagram, eu tinha o cabelo platinado, usava uma corrente de ouro super grossa. Então assim, eu levantava um preconceito, por mais que eu já fosse bom, claro, já dava um resultado na época lá compatível com isso, surgiu um preconceito antes. O cara me via e falava, putz, então eu tinha que fazer um esforço muito maior. Então o parecer bom não é necessariamente, vou trocar de carro, vou comprar uma Mercedes. Não. O parecer bom começa por remover ruído. Eu brinco com meus mentorados às vezes, cara, vamos lá. Se no teu Instagram tem uma foto tua, sei lá, de sunga com cigarro na boca, uma Heineken correndo na praia, atrás de... Apaga, arquiva. Entende? Não conversa. Então, o parecer bom não se trata também sobre coisas materiais. Se você só remover esses ruídos e trazer a autoridade, mostrando, sendo bom, mostrando que é bom, já é outra vida. Deixa eu fazer uma pergunta muito séria aqui para vocês. Muito séria aqui para vocês. Quem aqui sabe o carro que eu tenho? O carro que eu tenho ou o valor da casa que eu moro? Ninguém de vocês sabe, a não ser alguém aqui que me conhece pessoalmente. Ou se sem querer apareceu num relance meu carro em algo que eu gravei. Esses dias o mentorado me perguntou sobre isso. Um lead, né? Não lembro se era um mentorado ou um lead, mas me perguntou sobre isso. Falou, Jota, Não, Danilo, não foi. Foi um... Você me perguntou também, mas teve uma outra pessoa que me perguntou. Falou, você acha que é... O cara tinha acabado de comprar da gente. Falou, você acha que é tão importante assim a questão do carro, de não sei o quê? Aí eu perguntei pra ele, que carro que eu ando? Ele falou, não sei. Eu falei, exatamente. Então a autoridade percebida não vem necessariamente do carro que eu ando. Tanto que vamos ser honestos, beleza? Vamos lá, vamos ser honestos. Se a gente vende para empresário, ou não necessariamente para empresário, vende para pessoas mais maduras, não convém, bicho, aquelas fotos de ostentação tipo funkeiro. Eu não vou pegar lá na minha casa um vinho que eu gosto bastante, um grande inimigo Guatalari, que custa R$ 1.600 a garrafa, segurar aqui, aparecendo a logo do meu Rolex e tirar uma foto. Cara, é ridículo. Não é isso. Se sem querer aparecer no fundo ou de é uma coisa, mas o parecer bom vem de remover essas barreiras e da autoridade, da tua fala. O falar que é bom, cara, das provas sociais. Então a autoridade vem dessas 4 coisas: ser bom, mostrar que é bom, parecer que é bom e falar que é bom. E não de postar uma foto no capô do carro estilo a favela venceu. Isso inclusive vai provavelmente repelir. Depende de quem você está querendo atrair, né? Se você está querendo atrair um público mais emergente, mais, sei lá, atrair um público para fazer aposta em bet. Porra, vai funcionar perfeitamente, entendeu? Aí vai funcionar perfeitamente. Fora isso, são esses 4 pilares. Exatamente, o pessoal mais velho não tá nem aí para esse parazinho. Nem aí eu exagerei também, mas existe uma forma certa de mostrar, que não é aquela ostentação. Agora outra coisa. Então beleza, a gente já falou aqui. A melhor arma de persuasão que existe é parecer quem você está tentando... A melhor arma da persuasão que existe é ser quem você está tentando parecer. Segundo, a gente falou sobre a autoridade, que a autoridade consiste em ser bom, mostrar que é bom, parecer bom, remover ruídos, beleza? E falar que é bom. Agora a terceira coisa, eu quero que vocês anotem, uma dúvida, essa dúvida desde 2020 eu ouço do pessoal que é, ô Jota, mas no meu nicho tem pessoas que falam coisas parecidas. Pô, digamos que Gabriel trabalha com emagrecimento. Ô Jota, mas já tem 1 milhão de pessoas que falam sobre emagrecimento. E agora? O que eu faço? O maior diferencial que você tem é a sua personalidade. Isso vocês têm que anotar também. O seu maior diferencial é a sua personalidade. E muitas vezes você tenta suprimir ela e usar uma máscara e se transformar em alguém que você não é. Existe um nível de diferenciação, por exemplo, a BMA, eu jogo num nível de diferenciação que eu tenho a questão do método também. De fato, assim, o método da BMA não tem, é um puta diferencial. Agora, digamos que o Rademar de Sá fosse mentor também, que ensinasse outros mentores a vender mais caro, ou criar a própria mentoria, ou colocar o time, enfim, e tivesse o mesmo conteúdo que eu, né?
Algumas pessoas iam se identificar com o Rademar de Sá, outras iam se identificar comigo. Aí qual que é o grande problema? Às vezes tu tenta suprimir isso e parece alguém morno. Não, vem cá, pera, tu é quente ou tu é frio? Sabe, é lá ou cá? Por exemplo, o Gabriel fosse falar de Nutri, beleza, tu é contra ou a favor da cetogênica? Low carb? Não pode ser tanto faz, tanto fez. JP, tu é contra ou a favor do outbound? Sou contra, porra, pra mim não tem sentido nenhum. Sim, principalmente pegar um empresário, beleza? Pegar um empresário que está começando ali, uma coisa é usar inventário de ativos. Maneiro, Rademar tem lá uma lista de contatos de clientes antigos, ou de amigos, ou de gente que fez uma pós-graduação com ele, enviar uma mensagem levando para a CG. Outra coisa é alocar 4 horas por dia, 3 dias por semana para pegar gente que não segue ele para gerar reunião. Para mim isso é um mau gasto absurdo do tempo. Isso é coisa de ou quem não sabe fazer ou quem está sem dinheiro. E não falo isso no sentido pejorativo. Beleza, tudo bem você estar sem dinheiro. Mas eu ainda acredito que, se meu budget é limitado, existem formas mais inteligentes do que eu fazer prospecção de outbound. Entende? Então tu tem que ter opiniões. E a tua personalidade é o principal diferencial. Aí tem uma linha tênue. Não estou falando sobre se envolver em polêmicas, entende? Não necessariamente isso, mas tá. No que eu acredito. Isso é muito forte. Eu estava dando uma aula para o meu time de vendas semana passada e eu comentei com eles que as pessoas são inseguras por natureza, beleza? As pessoas são inseguras por natureza. Então a venda, de certa maneira, é uma transferência de convicção. É óbvio que o Rademar vai estar inseguro com algum aspecto e às vezes ele abraça o desconforto conhecido. Muitos de vocês provavelmente estão com algum desconforto aí, seja gerar mais lead, vender mais caro, fazer o close, enfim, ou lançar a mentoria de fato. Só que vocês às vezes estão abraçados nisso tem 3 meses, tem 9 meses, tem 1 ano. E a gente tende a ficar abraçado mesmo. Então, o processo da venda em si é aumentar o nível de consciência, é editar o estado emocional, é deixar a oferta sob medida, né, para mostrar que aquilo é para você, remover o máximo possível de insegurança, mas tem um ponto dali para frente que não tem como remover. É de fato dar o passo. E às vezes a pessoa trava nisso. Então, é uma projeção de convicção. Eu estou tão convicto que eu vou gerar resultado que eu transfiro essa minha convicção para o Rademar. Então, estamos construindo os fundamentos, né? Em cima do qual a gente vai falar sobre conteúdo propriamente dito, vai falar sobre posicionamento. Então, a tua personalidade é o principal diferencial. A tua convicção sobre as coisas é o principal diferencial. As pessoas estão... Tem um livro muito bom do Seth Godin, que é Tribus, né? Que as pessoas estão perdidas. Elas querem alguém que as liderem. Olha, faça isso, não faça aquilo. E aí a gente vem para outro ponto. Beleza, o que o teu cliente ideal valoriza? Jota, não tem meu cliente ideal definido. Aí a gente volta para um tópico que eu falo quase toda aula, né? Matriz de CP. Eu tenho que ter bem definido quem eu atendo. Quais são as 3 principais dores? Quais são os 3 principais desejos? E eu vou flutuar dentro disso. Eu não preciso ir para muitos lugares. Eu preciso ter uma constância na minha mensagem. Se eu não tiver bem definido minha matriz de CP, vai dar merda. Ou se ela estiver muito genérica. Exemplo, eu tô com uma mentorada que entrou e a gente propositalmente deixou a matriz de CP dela mais genérica no início. Ficou tipo assim, empresários que faturam mais de 100 mil por mês. Eu falei, fulana, vamos testar durante 5 dias, mas provavelmente vai dar merda e a gente nicha. Testamos e obviamente... Então assim, porque se eu tento falar com todo mundo, eu não... Isso é bom notar também. Se eu tento falar com todo mundo, eu não me conecto com ninguém. A melhor maneira... Desculpa. A melhor maneira de você dominar um nicho, de você ser visto como autoridade, é de fato fincar uma bandeira num nicho. Entende? É ser reconhecido como o cara que levanta aquela bandeira. E não o cara que levanta bandeira nenhuma, ou levanta várias bandeiras. Eu fiz esse movimento em 2022, deixa eu narrar para vocês. Eu já trabalhava com mentoria high ticket e o que eu fazia? Eu ensinava as pessoas... Eu ensinava alguns grupos de pessoas, na verdade, vamos lá. Eu ajudava os mentores, ou que queriam criar mentoria, os infoprodutores, mas também ajudava a agência de tráfego, agência de lançamento, personal, nutri, médico, terapeuta. Eu tinha uma gama de pessoas que eu atendia. O meu perfil falava sobre high ticket e a minha atração de lead era nichada, beleza? Só que eu percebi um movimento que vinha acontecendo no mercado e eu falei, cara, pera lá, deixa eu fincar uma bandeira aqui. Foi quando eu retrocedi e finquei a bandeira, mentoria high ticket.
Nesse fincar a bandeira mentoria high ticket, aí estrategicamente eu protegi todas as marcas em volta. Então, mentoria high ticket. Quem que já ouviu o termo mentoria high ticket? Alguém aí já ouviu a palavra? É meu. É meu. Então, eu retrocedi, coloquei, beleza, mentoria high ticket. Eu registrei mentoria high ticket, consultoria grátis, registrei uma cacetada de coisas. Então, você passa a ser visto como o cara que resolve aquilo. Você não quer ser lembrado como generalista. Se der algum BO no high ticket ou alguém quer escalar, tem que ser o teu nome que eles lembram. Tem que ser o meu nome, né? No caso que eles falou em high ticket, tem que lembrar de mim. Tem um bordão interno dos mentorados que é muito interessante, que exemplifica isso, que eu acredito, que eles mesmos falam, foi algo que eu coloquei lá neles. Eles brincam que todos os caminhos levam até BMA. Tem um livro do Scott Hanna, que é Todos os Caminhos Levam a Roma. Recomendo fortíssimo que vocês leiam. Mas eles brincam, né? Todos os caminhos levam até BMA. Entende? Então, eu preciso definir muito bem quem que é o meu cliente ideal, o que esse cara valoriza, o que ele quer, que são as 3 dores, os 3 desejos. Uma vez isso definido, tudo vai flutuar em volta disso. Eu não vou ficar inventando coisas novas. Então, o meu posicionamento, outra coisa que eu quero que vocês anotem. Posicionamento, preço é o teu primeiro posicionamento. Eu posso entregar a mesma coisa que eu entrego hoje a 200 mil por R$1.000. O cara não vai valorizar, eu não vou ser visto como autoridade, ele vai me dar mais trabalho, vai me dar mais dor de cabeça. Fala, Augusto, agora que eu vi você aqui no Insta. Entrei cobrando 10 mil, hoje cobro 300. Você é uma máquina. Monstro. Tá comigo faz uns 3 anos, eu acho. Saudade de você, inclusive. Então, eu preciso entender que preço é o meu primeiro posicionamento. Agora a gente volta lá para o primeiro ponto. A melhor arma da persuasão é ser quem você está tentando parecer. Ou o primeiro pilar que eu falei sobre autoridade, que é o ser bom. Se eu sou capaz de gerar resultado, eu tenho que cobrar caro. Digamos que vocês foram aí bater uma meta e foram almoçar, foram jantar com a esposa, beleza? Numa cantina italiana. E aí chegaram lá, veio o sommelier, veio o maître, te entregou a carta de vinhos, você nem entende nada de vinho, mas é um dia comemorativo, você olha lá, tem um vinho de R$80 e um de 800. Dinheiro não é o problema. Aí você olha, qual vinho te dá mais desejo de tomar, o de 80 ou o de 800? O de 800, porra. A gente tem algumas crenças instaladas também, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Às vezes alguns mentorados meus têm uma oferta tão boa e chegam, né, reclamando que não estão conseguindo vender. Eu falo, cara, tá barato demais. É impossível você estar entregando tudo isso. O cara fica desconfiado. Não, pera, não pode ser. Tem alguma coisa errada, tem alguma pegadinha aqui. Tem um teste que foi feito também. Eu com certeza vou errar os nomes, as datas, então vou tentar simplificar. Mas foi um teste que fizeram de vinhos. E foram 3 categorias de vinhos. Vinhos baratos, vinhos de preço médio e vinhos caros. E no teste era para os sommeliers darem uma nota. Não lembro se era um sommelier, era o público comum, enfim. E era um teste cego. Aí primeiro, você vai tomar o vinho barato, vai dar uma nota. Vai tomar o vinho mediano, vai dar uma nota. Vai tomar o vinho caro e vai dar uma nota. Adivinha qual vinho que teve a maior nota? Manda aqui no chat, deixa eu ver. Qual vinho teve a maior nota? Preço Altar Augusto, exatamente. O que teve a maior nota foi o caro. Aí o mais legal de tudo, todos os vinhos eram o mesmo. Foi o mesmo vinho. Claro que um era barato, claro que o outro era médio, claro que o outro é caro. Então, o teu primeiro posicionamento é preço. Desde que você seja capaz de gerar resultado, o teu primeiro posicionamento é o preço. Não tem que começar por produto baratinho. Você começa pelo mais caro, porque inclusive esse mais caro vai financiar todo o resto. Ah, quero lançar produto gravado, de low ticket. Cara, eu acho maravilhoso, de verdade. Mas principalmente hoje em dia, que a concorrência é muito alta, que o tráfego é mais caro, o high ticket ele vai te trazer o retorno em cima do tráfego que você coloca, inclusive para reinvestir no resto. Existe um momento também no high ticket, o Danilo está passando por isso agora, que é beleza, vou botar isso aqui ali para rodar. Cara, e a gente gasta às vezes R$500, gasta 1.000, gasta 1.500, gasta 5.000 para testar, e faz uma venda de 15, pronto, resolvido. E eu tenho o negócio validado.
Então volta muito. Então presta teu primeiro posicionamento. E tendo definido isso, tendo definido as dores e desejos do meu público, eu vou estar flutuando. 3 coisas que eu quero que vocês anotem também. Eu preciso de consistência de mensagem. Anota aí. Pessoal do Instagram, sejam muito bem-vindos. Inclusive, a gente está falando sobre posicionamento e conteúdo para mentores, como atrair clientes melhores, mentorados melhores, que pagam mais caro. E se você quer concorrer a um diagnóstico com o meu time, diagnóstico com plano de ação, analisar o que você está fazendo, o que você precisa fazer, comentem aqui, inclusive, para a gente testar se está funcionando. Comentem consultoria. Comentem consultoria aqui na live do Zoom. Então, a primeira coisa é consistência de mensagem. Segunda coisa é repetição de narrativa. E olha que merda, aqui talvez já se enquadrem alguns de vocês ou algumas pessoas que vocês conhecem, que a pessoa tá a cada mês ou a cada 2 meses, ou quem sabe a cada semana, mudando o posicionamento. Agora é o funil inovador do Alasca, agora é high ticket, agora é low ticket, agora é webinar, agora é isso, agora é aquilo. Não tem lógica nenhuma, porra. Não tem lógica nenhuma. Sabe qual que eu brinco que é o meu principal superpoder? Superpoder da BMA? Eu tô há 6 anos falando sobre a mesma coisa usando o mesmo método. Sem ping-pong de produto em produto de posicionamento. Não, é isso. E muitas vezes as pessoas não dão certo porque elas simplesmente não dão tempo suficiente para amadurecer ou não empregam um volume suficiente. Cara, anota isso. Muitas vezes não dá certo só por esse motivo. Ou a pessoa não dá tempo suficiente para amadurecer ou volume suficiente. E ambos são importantes. Uma coisa é, por exemplo, o Emílio Bueno, ao longo de 1 ano, fazer 20 reuniões. Outra coisa é fazer 20 reuniões por mês. Então eu preciso de 2 coisas. O volume certo, o tempo certo e a melhoria certa. Então, eu preciso entender que se eu coloco o volume adequado pelo tempo adequado e analiso da forma adequada, vai vingar. O que eu fiquei bravo esses dias? Não é o terceiro, é um subtópico aqui. O que eu fiquei bravo esses dias? Bravo não, porque eu falei, putz, que merda. Entrou um lead e o lead comentou que tinha feito 38 reuniões e 2 vendas, beleza? 38 reuniões e 2 vendas. A gente espera 25% de conversão ou 40%, ou seja, 4 reuniões para uma venda ou 5 reuniões para 2 vendas. No começo, 4 para 1, tá bom. E ele está numa outra mentoria. Eu falei, tá, mas para lá, quantas análises de call foram feitas nesse processo? Ele falou, não, só passei as métricas para o mentor. Eu falei, não tem cabimento. Eu peço para as primeiras calls na BMA todas serem gravadas. Call sobe para análise da IA, call sobe para análise de IA. E depois que espaça, vai 4 calls, uma análise. Então não é também só colocar o volume, o tempo e não analisar. E fazendo sem pensar sobre as coisas. Não tem lógica nenhuma. Então, o terceiro ponto, voltando aqui sobre o conteúdo, Gabriel, é clareza do meu cliente ideal. Eu estava conversando com um mentorado esses dias, e aí, cara, eu não vou lembrar a palavra, mas foi muito engraçado. Ele falou algo assim, ele atende personagens, né? Ele falou, não, então, eu acho que a principal dor do meu público é ter fluidez no processo de atendimento. Eu falei, fulano, tu jura que o personal que tá acordando 4h30, passa o café, vai lá atender na academia, ele acorda e pensa, nossa, como eu queria ter fluidez no meu processo de atendimento. É isso? Porra, ele quer ganhar mais dinheiro ficando menos tempo no salão. Então, a clareza do avatar consiste em ter as dores mapeadas do jeito que o cara fala. Para eu conseguir atrair a pessoa certa, eu tenho que falar as coisas certas também, não qualquer coisa e ver o que funciona. E uma vez que você define lá 3, 4 coisas que funcionam, a gente vai meio que flutuando em volta disso, com consistência de mensagem, repetição de narrativa, mudando o formato que eu posto no feed. Agora é Reels, agora é feed, agora é carrossel, agora é story. Aí eu faço um conteúdo, um anúncio que agora é um fundo branco com a escrita, outro eu gravando, respondendo uma caixinha, outra com a câmera profissional. Vocês não precisam ter 1 milhão de ideias de conteúdo, a gente vai flutuar em volta das mesmas coisas. Então as 3 coisas são consistência de mensagem, repetição da narrativa e clareza de avatar. Se você não tiver isso, você nunca vai atrair o lead certo. Você nunca vai ser visto como autoridade. Se você estiver cada hora falando de uma coisa, ou sem saber o que postar, ou postando de forma técnica, ou não saber qual que é a dor daquele cara. Vamos começar a aterrissar agora em coisas mais práticas. Eu considero assim um posicionamento mínimo viável no Instagram, que engloba tudo isso, né? Que engloba alguns conceitos que a gente tratou aqui para construir
o alicerce, né? A melhor arma da persuasão é ser quem você está tentando parecer. A sua personalidade é o seu principal diferencial. De fato, se é quente, se é frio, não pode ser morno, não pode aceitar tudo. Entender o que o teu cliente valoriza. As dores e desejos, né, que é da matriz de CP. Entender que dentro de posicionamento, preço é o seu primeiro posicionamento e o teu principal tem que ser remover ruído. Não achar que você, vou fazer uma fotografia e vou vender mais. Não é exatamente isso. Preço é teu primeiro posicionamento. E, os 4 itens da autoridade. Ser bom, mostrar que é bom, parecer que é bom e falar que é bom. Agora, amarrando isso de forma prática, existe algo que eu acho essencial ter lá no Instagram. Nos stories, no feed barra Reels, na bio, na foto. Então, começar pelo básico. Foto, bicho. Não que você precise ir num retratista, mas se você tiver, sei lá, com óculos, se você tiver de Juliette e um boné na foto, não dá nem pra ver que é você, melhora. Beleza? Melhora. Não é a cor da roupa que você vai estar usando, não é nesse nível que você precisa ir agora. É óbvio que mais pra frente faz todo sentido. Então, primeira foto. Segunda coisa, a sua bio. O que você vai colocar na tua bio? O que você vai colocar na tua bio? Como você ajuda as pessoas? Autoridade e uma call to action. Como você ajuda as pessoas? Autoridade e call to action. Por exemplo, a minha. Mais de 900 milhões de reais e 180 mil agendamentos com mentoria high ticket. Mentor dos maiores do mercado. Quer vender mais caro? Clica aqui para um diagnóstico. Mesma lógica aqui no Insta. Pô, querem vender mais caro? Comenta aqui. Consultoria. Entende? Então, a bio não tem muito para onde fugir. É isso. Não tem muito para onde fugir. É isso, uma boa bio. Uma boa bio. Segunda coisa, stories. O stories é essencial, principalmente quando você está rodando o tráfego. Danilo, está validando o tráfego, estamos na peleia lá para... Cara, o stories é obrigatório estar ativo, porque dá um conceito de loja aberta. Beleza, a pessoa está viva. A loja dela está aberta. Jota, mas eu fui olhar nos seus stories, você nem é tão... Eu não sou. Eu já construí Deveria. Não estou me eximindo não, hein? Eu deveria ser muito mais ativo. Mas eu já construí o repertório lá necessário. Eu já tenho os fluxos rodando necessário. Para que gere agendamento? Agora, se você não tem costume, bota teu celular despertar 3 vezes por dia. Manhã, tarde e noite. Posta 2, 2 e 2. O que você vai postar? Anota aí. Você vai postar bastidor. Você fazendo uma reunião. Você entregando alguma coisa para um cliente. Você vai postar algo da tua vida pessoal. Vou, sei lá, academia, missa, treino de tênis. E em terceiro lugar, mostrar para prova social, obviamente. Prova social e mostrar que você sabe o que está falando. Então, o que é muito interessante fazer, principalmente se você não é bem posicionado? Você abre uma caixinha de perguntas lá e se manda pergunta, porra. Entendeu? Se manda pergunta. Jota, mas eu não sei o que perguntar. A gente não falou da matriz de CP? Você anota as 3 principais dores e 3 principais desejos do teu cliente ideal? Pega aquilo lá e transforma numa pergunta. E vai flutuando em volta disso. Repetição. Então, stories, pelo menos 6 por dia. Tu vai mostrar bastidores, tu vai mostrar alguma coisa relacionada à vida pessoal. Pô, faz tempo que eu não solto um bom dia tropa, hein? E tu vai abrir uma caixinha de perguntas e se mandar alguma pergunta correlacionada àquilo. Correlacionada às dores. E tá ótimo, tu vai passar para o social. Enfim, aí a gente vem pro Reels, ou enfim, vem pro feed. Qual que é o ideal? Se você conseguir postar 1 por dia, tá maravilhoso. Jota, consigo 3 na semana, ótimo. O que é ruim é tá rodando tráfego e não ter nada no teu feed. Outra coisa muito antiga. Jota, mas eu não sei o que postar. Vocês entenderam que a coluna vertebral disso tudo é a matriz de CP? Deixa eu mostrar a minha para vocês aqui. Deixa eu ocultar algumas coisas só de sacanagem. Senão daqui a pouco eu abro o Insta, tá cheio de post com meus ganchos. Mais de 20 mil é uma pessoa que eu atendo. Quais são as principais dores? Leads qualificados. Ou o cara não consegue gerar lead, ou o lead tá caro, ou não sabe como escalar, ou tá fazendo há muito tempo a mesma quantidade de calls.
ou a agenda dele lota de curioso, ou ele aumenta a verba e faturamento não acompanha, ou já contratou a agência, já testou e não conseguiu validar. Não sabe o que precisa fazer para escalar, às vezes o cara fatura bem. Pô, pega uma galera faturando 300 mil por mês, mas não sabe exatamente qual que é o próximo passo. Às vezes tem medo de cobrar mais. As vendas, se ele não vender, ninguém vende. E a entrega depende de mais dele. Desejos. Ele quer lead qualificado, pronto para comprar mentoria. Quer vender com mais previsibilidade, tem um fluxo mais constante de leads, de calls, de vendas. Parar de ser o closer principal. Clareza do que precisa para escalar. Aumentar o... Então vamos lá. Se eu preciso produzir um conteúdo, o que eu vou fazer, senhores? Eu vou fechar o olhinho e vou escolher algum desses aqui. Ah, vendendo barato, medo de cobrar mais. Pronto. E qual que é a minha regra para conteúdo? Vocês precisam lembrar que o conteúdo, ele passa por 4 etapas, beleza? Eu preciso, anotem aí, prender a atenção, eu preciso chamar a atenção, prender a atenção e despertar uma emoção. Beleza? Chamar a atenção, prender a atenção e despertar uma emoção. E levar para uma ação, se quiser acrescentar um quarto. Mas então, pô, a pessoa tá lá freneticamente vendo Reels ou vendo Stories, tu vai aparecer ali, a primeira coisa que tu tem que fazer é chamar a atenção. E aqui vem uma super dica. A palavra que as pessoas mais gostam de ouvir é o próprio nome. Você tem que chegar o mais próximo possível disso. Então, qual que é a regra para produzir conteúdo que eu sempre uso? Um gancho, um hook, chamando pelo nome, mais uma dor ou desejo da matriz de CP, e eu defino como é que eu vou fazer um conteúdo. Por exemplo, a gente pegou ali vendendo barato, né? Como é que ficaria um conteúdo? Mentor, você está vendendo tua mentoria mais barato do que gostaria? Aí eu posso usar algo para retenção. Por exemplo, vou contar uma história. Vou te contar como o Anthony, que vendia 7 mil reais por mês há 3 anos, conseguiu triplicar o ticket em 15 dias fazendo 2 coisinhas. Então o começo sempre vai ser chamar a atenção, prender ela, e é isso. Aí ele faz um conteúdo lá que no 20 segundos, no 20º segundo, tu vai entender do que o cara tá falando. Aí tu começa o conteúdo assim, ó, tomando chimarrão. Vem cá, me acompanha. Se hoje você está querendo vender mais, o que precisa ficar claro para você é que o conteúdo importa e para os médicos, fala, cara, tu chamou o cara pelo nome no 20º segundo. Não, médico, se você quer vender mais, você precisa saber que conteúdo importa e existe um jeito certo de 4 passos para executar. Entende a diferença? Você tem 3 segundos para chamar a atenção desse cara, então tem que chamar ele pelo nome. E por que você vai ficar flutuando nas dores mais recorrentes? Que eu falei, 3 dores, 3 desejos. É a mesma coisa que, vamos lá, eu tenho que, sei lá, 100 dores listadas do meu público ideal, mas tem dores que aparecem muito pouco, entende? Sei lá, não faz nem sentido eu entrar nela. Sei lá, falar de turnover de closer. Porra, sei lá, entende? É uma dor, mas... Então, o teu Reels, quando você produz esse conteúdo, o que vai acontecer é que o cara vai olhar e vai falar, ele está falando comigo. E o high ticket, ele tem que ter isso. Ele tem que ser uma peça, um criativo, um conteúdo, uma call de vendas, uma oferta, que eu olho e falo, isso foi feito exatamente para mim. Uma analogia que eu uso para cá, isso aqui que é maravilha, inclusive, da call de vendas, né? Quando eu faço um lançamento, eu faço um estudo lá no PPL, eu faço um pitch para entender qual que são as maiores... Agora, quando eu estou numa call, eu posso chamar a dor do jeitinho que Emílio Bueno fala. Se ele fala para mim que quer fazer 50 mil a mais por mês para viajar para Tailândia, lutar Muay Thai. Na hora da oferta, olha, é QBMA. E nosso objetivo é, de fato, que você consiga fazer 50 mil reais a mais por mês para viajar para Tailândia e lutar Muay Thai. Entende? É sob medida. Então, eu tive hérnia, né? O senhor aqui de 80 anos teve hérnia de disco. Eu fui em vários lugares para tentar resolver, fui em fisioterapeutas que cobravam 100, 150, 400... Aí falaram, por que tu não vai no Dr. Hérnia? Eu falei, opa! Doutor, tô dentro. Marquei, eu achei que era um médico, inclusive, não sabia que era uma franquia. Fui no Dr. Hérnia, cheguei lá no Dr. Hérnia, e aí, quando eu entrei atrás da recepcionista, tinha o desenho de uma coluna vertebral, com a parte lombosacral em vermelho, assim, como se estivesse doendo, né, latejando. Falei, putz, nunca vim aqui, mas já tem uma foto da minha coluna no fundo. Beleza. Fui atendido, eles me ouviram,
A pessoa em específico lá me ouviu, fez um diagnóstico, fez uma anamnese, faz tal coisa, faz tal coisa. Pô, o que dói? Por que tu está procurando a gente? E na hora de fazer a oferta, falou, olha, de fato, o caso é pré-cirúrgico. Que bom que você ainda não fez cirurgia. Entendi que você quer poder pegar teu filho no colo, que ele tá para nascer, brincar com ele, normal, não ficar com essas limitações, parar de sentir dor também, né? Você trabalha muito sentado. E que bom que você está aqui. A gente tem um protocolo de recuperação de hérnias lombares de 90 dias, onde 95% das pessoas conseguem se recuperar sem precisar de cirurgia. Eu já não queria saber quanto custava, eu queria saber em quantas vezes parcelava. Eu não estava nem aí, mas se for 20 mil, tô dentro. Era 5 no caso. Eu falei, ótimo. Eu estava acostumado a pagar 150, eu paguei 5 mil assim. Feliz, porque eu senti que aquilo foi feito para mim. Então, tanto meu conteúdo no Instagram, sob medida, tanto meu conteúdo no Instagram, tanto meus anúncios, tanto a minha oferta tem que ser sob medida. Ah, Jota, eu tenho medo de entrar na BMA que eu não vou conseguir acompanhar, mas acompanhar o quê? Ser feito sob medida para você? É no teu ritmo. Quantas horas por semana eu preciso? Quantas horas por semana você tem? Essa é a pergunta, entende? Isso que difere, por exemplo, também uma mentoria, onde tem uma fórmula enlatada, assista 30 horas de aula, corra um Ironman, e outra etapera. A gente tem essa meta, tem isso de hora disponível, e encaixa sob medida, como um terno sob medida. Como terno sob medida. Então, stories, pelo menos 6 por dia, beleza? Reels, ou feed, ou enfim, cara, 1 por dia tá excelente. E a melhor maneira de fazer 1 por dia é não fazendo 1 por dia. Jota, como assim? Tira meia hora, uma vez por semana. Senta, pega a tua matriz de CP, monta e tá feito. Deixa tudo agendado. Mas a melhor maneira. A pior maneira é fazer 1 post por dia. Deixa pronto. Stories ativo. Remove essas coisas que podem afetar. E o posicionamento, ele não é uma bio bonita, uma identidade visual. Blá, blá. A gente dá para definir como que o mercado assume sobre você antes de falar com você. Então, o teu objetivo não é parecer inteligente, ensinar tudo, viralizar, agradar todo mundo. Tem que simplificar, você tem que liderar ali, você tem que falar com uma pessoa específica, assim como eu lá no Dr. Hernia. Você tem que fazer a pessoa sentir que você entende as dores dela. Um exemplo que eu acho maravilhoso, acho que tem no livro do Hormozi. Ele faz um quadrinho assim e preço possível. Era assim, ó. Curso de gestão de tempo, $47. Curso de gestão de tempo para profissionais de venda, $197. Curso de gestão de tempo para profissionais de venda B2B, $997. Curso de gestão de venda para profissionais B2B de energia solar, $5 mil. Muitas vezes os conceitos são os mesmos, mas eu foco especificamente naquele público. Entende? Então, eu preciso lembrar desses 4 itens. Entender que não é para ser um professor técnico, explicador, didático, não é o lugar. Agora, não adianta o teu conteúdo também ser com fonte e voz da tua cabeça, do jeito que você acha que o lead... Não, por isso que tudo nasce da matriz de CP. Lembra também de outra coisa que eu comentei, que você precisa ter um posicionamento claro. Quem que é teu inimigo? Ou seja, o que você acredita, o que você não acredita? Outra coisa, o conteúdo serve também para eliminar a objeção. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui não é intencional, é que já está automático. Muitas coisas que eu trago do meu conteúdo vão quebrando a objeção aqui, de quem já fez call com o time, de quem vai fazer call com o time. Ah, porque eu acho que eu não tenho tempo. Ah, porque eu acho que para mim não funciona. Ah, porque o conteúdo vai fazendo isso também. Entende? Então não adianta você também se propor algo que você não vai conseguir manter. Se você consegue fazer 1 post por dia, manter seus stories ativos, usar bem a matriz de CP, aprimorando ela, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. E essa tua marca, pessoal, esse branding, ele vai acontecer com a viralização. Então você não precisa viralizar, algumas coisas que eu quero que vocês entendam, vocês não precisam viralizar e ter 1 milhão de likes, porque anotem essa também, hein? Geralmente quem compra o high ticket não fica mandando pergunta na caixinha de pergunta, não fica mandando direct, não fica soltando foguinho em live. Ele aparece direto lá na agenda, entende? Não fica comentando nos posts, muito difícil. Você não precisa ter muitos seguidores, você precisa ter os seguidores certos.
Entende? Ah, mas eu tenho 400 seguidores. Beleza, mas e os outros itens que a gente falou aqui? Tu é bom? Tu consegue mostrar que é bom? Você parece bom? Consegue parecer ali que foi feito exatamente para a pessoa? Ah, meu nicho está saturado. Não tá. 2, saturação é desculpa de quem não consegue assumir que ainda é ruim em geração de lead, é ruim em venda. Beleza? O mercado saturado é desculpa. Ah, porque advogado não tem dinheiro. Bicho. Ah, porque engenheiro não tem dinheiro. Ah, porque corretor não tem dinheiro. A maioria do Brasil não tem dinheiro. 95% da população ganha abaixo de 5 mil. Eu não quero falar com a maioria. Geralmente são desculpas que a gente conta para nós mesmos. Ah, precisa ter mais autoridade antes de cobrar caro. Não, você é capaz de dar resultado, então precisa cobrar mais caro para ter mais autoridade. Ah, preciso postar todo dia. Se você não consegue, beleza. É melhor você ter uma consistência na narrativa do que está falando, não ficar mudando de posicionamento a cada uma semana, do que postar 15 reels por dia. Se você consegue sustentar a mesma coisa, beleza. Ah, Instagram morreu, agora vai gerar lead no LinkedIn. Então o mentorado acabou de chegar que ele vendia só por LinkedIn, nem sabia, segundo ele, acho que o Instagram não tem meu público, que eram executivos, tá lá, gerando 13 agendamentos por dia. Então são muitas desculpas que a gente cria que não tem sentido. Então lembre que o mercado ele não remunera quem sabe mais, ele remunera quem consegue ser percebido. Consegue mostrar que compreende o lead, que sabe resolver esse ponto. E quando você faz tudo isso, você vai perceber que você vai deixando de ser comparado. Você meio que cria uma categoria para liderar. Beleza? E a melhor coisa que existe é começar. Dá play, começa, vai, faz. Porque o projeto, se ele estiver no papel aí, ele na gaveta, ele pode dar certo, pode dar errado. Você viaja às vezes sobre o cenário dele dando certo, sobre o cenário dar errado, mas você começar. Começar agora. Como diz um amigo meu, carrinho parado não vende picolé. Então só vende quem oferece. Entende? Deixa eu fazer um frame aqui também. Então, você entende que o conteúdo que eu estou falando é como se fosse teu cartão de visita? Eu não estou falando sobre posicionamento e conteúdo, que isso vai... Não, cara, porra, se vai lá no YouTube, assiste as aulas sobre tráfego. A gente vai ter que ter capacidade ou de gerar uma lista ali, um inventário de ativos, ou de fazer a pessoa certa chegar na tua agenda. Agora, não adianta a pessoa chegar e encontrar o meu perfil lá comigo de cabelo platinado, entende? Eu vou ter criado essa barreira. É muito mais fácil, então, eu sendo bom, eu parecer também que eu sou bom, eu mostrar que eu sou bom, falar que eu sou bom. Beleza? E esse é o conjunto. Eu preciso ser bom, mostrar que sou bom, preciso parecer bom, ter uma boa oferta, saber vender, ter minha matriz de CPM e MQL bem definido, desdobrar a meta, que acho que a primeira reunião das últimas 10 que eu não falo sobre desdobramento de meta, né? Só para não perder o costume. Se eu quero fazer 4 vendas por mês, eu preciso de 16 calls, são 4 calls na semana. E é isso aqui que eu tenho que perseguir. 4 calls na semana, como é que eu gero? Não tem que ter outra pergunta na tua mente, a não ser como gerar 4 calls por semana com o cara qualificado, com o cara que se definiu na matriz de CP. Beleza? Que é a matriz do cliente ideal. E simbora. Nos vemos na quarta-feira que vem. Postem lá uma frase falando do principal aprendizado dessa aula. Beijo, gente. Fiquem com Deus.